Você já viu uma chuva frontal acontecer? Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor José e vamos falar dessa chuva que está chegando aqui em Red Dead Redemption 2, um baita de um temporal. Pois bem, pessoal, no Rio Grande do Sul é muito comum ocorrer a chuva frontal, porque aqui nós temos um clima subtropical. O clima subtropical também é muito comum lá nos Estados Unidos. E o que ocorre? No inverno, no outono, é muito comum chegar basicamente uma massa de ar frio. Por quê? Porque são épocas do ano que a temperatura ela está mais baixa. Então, o que acontece? Eu tenho um calor acontecendo, eu tenho uma temperatura elevada. Então, eu tenho um ar mais quente. Consequentemente, pelo fato de eu estar no outono, no inverno, no Rio Grande do Sul, eu tenho um nível menor de radiação. Isso favorece, no hemisfério sul, a formação de massas de ar frio. O que vai acontecer? Está ensolarado, o tempo está ali bem de boa, bem tranquilo. Do nada, começa a ter muito vento, como vocês podem ver aqui em Red Dead Redemption 2. Uma tempestade, na verdade, está se aproximando. O que vai acontecer? A massa de ar frio, ela vai encontrar essa massa de ar quente. As massas de ar quente que ela pode encontrar no Rio Grande do Sul é a massa equatorial continental, que vem lá da Amazônia, a massa tropical atlântica do próprio oceano, às vezes encontra a massa equatorial continental, que vem do interior aqui da América do Sul. Encontrou massa de ar, o que vai acontecer? A massa de ar frio, ela é mais densa. O ar frio em contato com o ar quente faz com que eu tenha movimentação do ar, por isso que eu tenho o vento. Então, quando eu tenho uma super massa de ar frio com uma super massa de ar quente, antes de ter a chuva, eu tenho este vento bem forte, como vocês podem observar aqui. Além disso, tendo vento, obviamente, ele vai movimentar as nuvens. A massa de ar frio, ao encontrar a massa de ar quente, que quando ela é principalmente úmida, a massa de ar frio vai fazer com que essa massa de ar quente suba, ou seja, que ganhe altitude. Ganhando altitude, naturalmente essa massa de ar ela vai resfriar. Ao se resfriar, ela vai passar por um processo de condensação. A condensação é a formação das nuvens. E a partir do momento que essas nuvens atingem o seu ponto de saturação, elas acabam causando a precipitação. A precipitação é a chuva, é em estado líquido. Porém, quando eu tenho essa chuva, pode acontecer um fenômeno junto com ela que é a formação do granizo. Então, vendo que eu tenho esse vento muito forte, esse vento pode fazer com que o ar seja empurrado rapidamente para altitudes elevadas e assim ele se resfrie rapidamente e consequentemente formando bolas de gelo que a gente denomina de granizo. Então aqui a chuva ela literalmente foi embora sem antes cair. Às vezes, por causa do vento, ele vai passar numa área e a chuva vai acontecer em outra porque o vento empurrou essas nuvens. Pois bem, tive a chuva frontal, o que acontece? Eu tinha um calor, eu tive o vento, eu tive a condensação, eu tive a chuva, que foi embora, ela não chegou a cair. O que vai acontecer? O ar frio, depois da chuva, vai estar passando. E por ele ser frio, ele vai resfriar o ar e tornar a temperatura mais baixa. Então, aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, lá nos Estados Unidos, é muito comum eu ter logo depois de uma grande chuva, num período de outono, de inverno, a queda da temperatura em um dia ensolarado, porque as nuvens já foram embora, já se deslocaram para outro lugar, a chuva já parou, porém a massa de ar que causou tudo isso é uma massa de ar frio, que no nosso caso aqui é a massa polar atlântica. Essa massa de ar indo embora, ela está passando pelos lugares e causando a diminuição da temperatura e, consequentemente, dias ensolarados com temperaturas mais baixas, com térmicas mais baixas, temperatura mínima mais baixa, temperatura máxima não tão elevada.
Então é muito comum que eu tenha temperaturas próximas a 0 graus em regiões que estão ali perto do nível do mar. Nas regiões de maior altitude, é comum então termos esse fenômeno de temperatura negativa. Certo, gurizada? Não dá bobeira, a gente escreve aí na geografia topzera, chuva frontal é aquela chuva que ocorre pelo choque de massas de ar, certo? Como é que tu vai diferenciar essa de uma outra chuva, como por exemplo a chuva de verão? O dia todo está aqui, ensolarado, lindo, maravilhoso. Fica evaporando água, vai formando as nuvens, forma as nuvens, a nuvem satura no final do dia e ela precipita no final do dia. Ainda tem a chuva orográfica, tá vendo lá as montanhas? O ar quente e úmido encontra essas montanhas, ele é empurrado para cima, ele se condensa e acaba então precipitando. É a tal da chuva orográfica. Não dá bobeira, te inscreve aí no nosso canal e até a próxima aula.